Carta 4. A Sra. Saville, Inglaterra. 5 de agosto de 1700. Aconteceu-nos um acidente tão estranho que não posso deixar de registrá-lo, embora seja muito provável que você me veja antes que esse papel chegue às suas mãos. Segunda-feira última, abre parênteses, 31 de julho, fecha parênteses, ficamos quase que totalmente cercados de gelo que se fechou por todos os lados do navio, mal deixando lugar no mar para ele flutuar. Nossa situação ficou um tanto perigosa, devido particularmente ao fato de sermos envolvidos por um nevoeiro muito espesso. Então paramos, aguardando que se processasse alguma alteração na atmosfera e no tempo. Cerca de 2 horas, o nevoeiro dissipou-se e avistamos estendendo-se em todas as direções vastas e irregulares planícies de gelo que pareciam não ter fim. Alguns de meus companheiros resmungaram, e meu próprio cérebro se povoou de pensamentos de ansiedade, quando uma estranha visão atraiu de repente nossa atenção e distraiu nossa preocupação. Percebemos uma carruagem baixa, fixada a um trenó e puxada por cães, que passava na direção do norte a distância de meia milha. Uma criatura que tinha a forma de um homem, mas aparentemente de estatura gigantesca, estava sentada no trenó e guiava os cães. Acompanhamos o progresso do viajante com nossas lunetas até que ele se perdeu entre os distantes acidentes do gelo. Essa aparição excitou tremendamente nossa admiração. Estávamos, segundo acreditávamos, a muitas centenas de milhas de qualquer terra, mas essa visão parecia mostrar que assim não era, que a distância não era tão grande quanto havíamos pensado. No entanto, oculta pelo gelo, não era possível seguir sua pista, que tínhamos observado com a maior atenção. Cerca de 2 horas após essa ocorrência, ouvimos o bramido do mar, e antes que caísse a noite, o gelo partiu-se e liberou nosso navio. Nós, contudo, ali permanecemos, até de manhã, temendo chocar-nos com aquelas massas soltas, enormes, que flutuam depois que o gelo se quebra. Aproveitei esse tempo para repousar algumas horas. No entanto, de manhã, assim que a luz surgiu, subi para o convés e encontrei todos os marinheiros ocupados num dos lados do navio, aparentemente falando a alguém que se achava no mar. Era de fato um trenó, como o que tínhamos avistado antes, e que havia derivado em nossa direção durante a noite, sobre um grande pedaço de gelo. Apenas um cão restava vivo, mas dentro do trenó havia um ser humano que os marinheiros estavam persuadindo a subir para o navio. Não era como outro viajante parecia ser, um selvagem, habitante de alguma ilha desconhecida, mas um europeu. Quando apareci no convés, o mestre disse: "Aqui está o nosso capitão, e ele não permitirá que você morra no mar." Avistando-me, o estrangeiro se dirigiu a mim em inglês, embora com sotaque estranho. "Antes de subir para o seu navio, o senhor quer ter a bondade de me informar para onde estão indo?" Você bem pode imaginar o meu espanto ao ouvir essa pergunta partida de um homem à beira da morte e para quem eu devia supor que meu navio representasse um recurso que ele não trocaria pela maior riqueza da terra. Repliquei, no entanto, que nos achávamos realizando uma viagem de exploração na direção do Polo Norte. Ouvindo isso, ele pareceu satisfeito e consentiu em vir para bordo. Santo Deus, Margaret, se você tivesse visto o homem que assim capitulou pela sua salvação, sua surpresa não teria limites. Seus membros estavam quase congelados e seu corpo horrivelmente emaciado pela fadiga e pelas provações. Nunca vi um homem em condição tão deplorável. Tentamos levá-lo para o camarote, mas assim que ele deixou o ar fresco, desmaiou. Então trouxemo-lo de volta ao convés e o reanimamos, esfregando-lhe conhaque, fazendo com que ele bebesse um pouco. Assim que ele mostrou sinais de vida, embrulhamo-lo em cobertores e colocamos perto da chaminé do fogão da cozinha. Pouco a pouco, ele se foi reanimando e tomou um pouco de sopa que o restaurou maravilhosamente. Assim transcorreram 2 dias antes que ele pudesse falar, e muitas vezes temi que seus sofrimentos o houvessem privado da razão. Assim que ele melhorou um pouco, removi-o para o meu próprio camarote e prestei-lhe tanta assistência quanto permitiam os meus afazeres. Nunca vi uma criatura mais interessante.
Seus olhos geralmente têm uma expressão de selvageria e até de loucura, mas há momentos, quando alguém lhe faz algo de bom ou lhe presta o mais insignificante serviço, que todo o seu semblante se ilumina, como se fosse tocado por um raio de benevolência e doçura jamais igualado. Quase sempre, porém, ele se mostra melancólico e cheio de desespero. Às vezes ri-lhe os dentes, como se estivesse atormentado pelo peso de grande infortúnio. Depois que meu hóspede se restabeleceu um pouco, tive muita dificuldade em manter afastados os homens que lhe desejavam fazer milhares de perguntas. Eu não permitiria, porém, que ele fosse incomodado por frívola curiosidade. Encontrando-se como se encontrava, num estado físico e mental cuja recuperação dependia de repouso completo. Uma vez, contudo, o imediato perguntou-lhe por que tinha vindo tão longe sobre o gelo num veículo tão estranho. Seu semblante imediatamente assumiu um tom de profunda tristeza, e ele respondeu: para procurar alguém que fugiu de mim. E o homem que você procurava viajava assim também? Sim. Então eu acho que nós o vimos, pois no dia anterior ao em que apanhamos você, avistamos alguns cães puxando um trenó, com um homem dentro, através do gelo. Isso despertou a atenção do estrangeiro, e ele fez uma porção de perguntas sobre o caminho que o demônio, assim ele o chamava, havia tomado. Logo depois, quando se achava a sós comigo, ele disse: não há dúvida de que eu excitei a sua curiosidade, bem como a dessa boa gente, mas todos vocês são muito corteses para fazerem perguntas. Claro, seria com efeito muita impertinência e desumanidade importuná-lo com qualquer interrogatório. E, no entanto, vocês me salvaram de uma situação estranha e perigosa. Vocês foram muito bondosos em me restituírem a vida. Logo a seguir, ele me perguntou se eu achava que, ao se quebrar, o gelo havia destruído o outro trenó. Fiz-lhe sentir que não podia responder com muita certeza, pois o gelo partira-se quase à meia-noite e o viajante poderia ter alcançado um lugar seguro antes daquela hora. Mas eu nada podia julgar. A partir desse momento, a decadente figura do estrangeiro foi animada por uma nova chama de vida. Ele manifestou grande impaciência por subir ao convés a fim de procurar o trenó que aparecera antes. Porém, eu o convenci a permanecer no camarote, pois ele está muito fraco para suportar a rudeza das condições atmosféricas. Prometi-lhe que alguém ficaria observando por ele e lhe comunicaria imediatamente caso qualquer novo objeto aparecesse à vista. Assim é o meu diário com referência a essa estranha ocorrência até o dia de hoje. O estrangeiro vem melhorando gradualmente, mas permanece muito calado e se mostra constrangido quando qualquer outra pessoa que não eu entra em seu camarote. No entanto, seus modos são tão cordiais e delicados que todos os marinheiros estão interessados nele. De minha parte, começo a querê-lo como a um irmão, e sua tristeza constante e profunda me enche de simpatia e compaixão. Ele deve ter sido uma nobre criatura em dias melhores. Se agora está nessa situação de desgraça, se mostra tão atraente e amigável. Eu disse numa de minhas cartas, querida Margaret, que eu não encontraria um amigo na vastidão do oceano. No entanto, encontrei um homem que, antes de seu espírito ser abatido pela desgraça, para minha felicidade, eu poderia ter tido como um irmão cordial. Continuarei a lançar no meu diário tudo o que se referir ao estranho, aos poucos, se houver novos incidentes dignos de registro. – 13 de agosto de 1700. Minha afeição pelo meu hóspede aumenta a cada dia que passa. Ele leva as raias do espanto a um só tempo minha admiração e minha piedade. Como posso ver, sem sentir uma dor pungente, uma criatura tão nobre destruída pela desgraça? Ele é tão gentil, tão sábio. Sua mente é muito culta, e quando fala, embora suas palavras sejam escolhidas com a mais refinada arte, fluem com rapidez e com uma eloquência sem par. Ele agora se acha muito mais recuperado de sua doença e está constantemente no convés, aparentemente buscando o trenó que precedeu o seu. Embora infeliz, ele não se preocupa apenas com a sua desgraça, mas interessa-se profundamente pelos projetos dos outros. Frequentemente fala sobre a minha empresa que eu lhe contei sem nada ocultar. Ele considerou com atenção
todos os argumentos a favor de meu eventual sucesso e os mínimos detalhes das medidas que eu tomei para consegui-lo. Fui facilmente levado pela simpatia que ele demonstrou a usar a linguagem do meu coração, a manifestar o ardente entusiasmo de minha alma e a dizer com todo o fervor de que estava possuído, com que satisfação eu sacrificaria minha fortuna, minha existência, todas as minhas esperanças para alcançar meu objetivo. A vida ou a morte de um homem era um preço muito baixo a pagar pelo conhecimento que eu procurava, pelo domínio que eu adquiriria e transmitiria para subjugar os inimigos elementares de nossa raça. À medida que eu falava, uma sombra de tristeza se espalhava pelo rosto do meu ouvinte. De início, percebi que ele tentava reprimir sua emoção. Ele ocultou os olhos com as mãos e minha voz tremeu até que fiquei sem fala ao ver que as lágrimas escorriam por entre seus dedos. E de seu peito escapou-lhe um gemido. Eu parei e ele por fim falou com a voz entrecortada. Homem infeliz, você quer compartilhar a minha loucura? Será que você também bebeu do líquido que embriaga? Escute-me, deixe-me contar-lhe minha história e você afastará o cálice de seus lábios. Você bem pode imaginar o quanto essas palavras excitaram minha curiosidade, mas o paroxismo da dor que envolvera o estrangeiro fora superior às suas forças debilitadas, e foram necessárias muitas horas de repouso e conversação calma para que ele se recuperasse. Tendo dominado a violência de seus sentimentos, ele parecia desprezar-se por ser um escravo das paixões, e subjugando a sombria tirania do desespero, ele me levou novamente a falar de mim mesmo. Pediu-me que lhe contasse a história de meus primeiros anos. A narrativa foi breve, mas despertou várias reflexões. Falei-lhe do meu desejo de encontrar um amigo, da minha sede de maior afinidade com um camarada cuja mente sintonizasse com a minha, e expressei a convicção de que um homem que não tivesse encontrado isso não poderia falar de felicidade, por menor que fosse. Concordo com o senhor, replicou o estrangeiro. Somos criaturas imperfeitas, se não pela metade, e se uma delas é mais sábia e melhor do que nós, como deve ser um amigo assim, não peça que ele melhore nossa natureza fraca e falha. Uma vez tive um amigo, uma das criaturas mais nobres que já encontrei, estando, portanto, capacitado para julgar tudo o que diz respeito a amizades. O senhor tem a esperança e o mundo pela frente, e não tem motivos para se desesperar. Porém eu perdi tudo, e não posso recomeçar a vida. Assim falando, todo o seu ser aparentava uma dor calma e assentada que me tocava o coração. Porém ele se calou e retirou-se para seu camarote. Embora abatido conforme ele está, ninguém é mais capaz de sentir profundamente as belezas da natureza. O céu estrelado, o mar e todas as paisagens oferecidas por essas maravilhosas regiões ainda têm o poder de fazer com que sua alma se desprenda da terra. Um homem assim tem uma existência dupla. Ele pode sofrer desgraças e ser esmagado pelas decepções, mas quando se volve para dentro de si mesmo, será como um espírito celestial, com um halo à sua volta, dentro do qual nenhuma dor ou loucura serão capazes de se aventurar. Você ri do entusiasmo com que me refiro a esse divino vagabundo? Você não riria se o visse. Você foi orientada e educada pelos livros e retirada do mundo, e por isso é um tanto exigente. Porém, isso apenas a torna mais capaz de apreciar os extraordinários méritos desse homem maravilhoso. Tenho tentado às vezes descobrir qual a qualidade que ele possui e que o leva tão imensamente acima de todas as outras pessoas que já conheci. Acho que é um discernimento intuitivo, um poder de julgar rápido, mas que jamais falha, uma penetração nas causas das coisas incomparáveis em clareza e precisão. Acrescente a isso uma facilidade de expressão e uma voz cujas entonações variadas são uma verdadeira música que embala a alma. 19 de agosto de 1700. Ontem um desconhecido me disse: Capitão Walton, o senhor pode perceber facilmente que tenho sofrido grandes e extraordinárias desgraças. Eu tinha resolvido que a lembrança desses infortúnios morreria comigo, mas o senhor me obrigou a alterar essa decisão. O senhor busca o conhecimento e a sabedoria, conforme eu já fiz uma vez.
e ardentemente espero que a satisfação dos seus desejos não venha a ser uma serpente que o pique, como sucedeu comigo. Não sei em que a narração dos meus desastres lhe será útil. No entanto, quando penso em que o senhor está seguindo os mesmos caminhos, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram no que sou, acho que o senhor talvez tire algum proveito da minha narrativa, uma conclusão que possa orientá-lo se for bem-sucedido em sua empresa e consolá-lo se falhar. Prepare-se para ouvir fatos que comumente são julgados maravilhas. Se nos encontrássemos entre paisagens mais suaves da natureza, eu teria receio de despertar sua descrença e talvez até de parecer ridículo. Muitas coisas, porém, que provocariam riso, nos não acostumados aos variados poderes da natureza, parecerão possíveis nessas regiões selvagens e misteriosas. Nem eu duvido que minha narrativa reúne em si uma série de evidências internas da verdade dos acontecimentos de que se compõe. Você bem pode imaginar como fiquei satisfeito com o oferecimento dessa narrativa. E, no entanto, eu não suportaria vê-lo novamente mergulhado na dor pelo relato de suas infelicidades. Eu estava ansioso por ouvir a prometida história, em parte devido à simples curiosidade, em parte movido por um forte desejo de melhorar sua sorte, se isso estivesse em minhas mãos. Em resposta, fiz com que ele se sentisse isso. Eu lhe agradeço, replicou ele. Agradeço suas boas intenções, porém de nada adiantam. Meu destino está quase cumprido. Não espero senão uma coisa, para depois então repousar em paz. Compreendo seus sentimentos, continuou ele, percebendo que eu ia interrompê-lo. Mas o senhor está enganado. Meu amigo, se o senhor me permite chamá-lo assim, nada pode mudar minha sorte. Ouça minha história, e verá que ela está irrevogavelmente determinada pelo destino. Depois ele disse que começaria sua narrativa no dia seguinte, quando eu estivesse desocupado. Essa promessa arrancou-me os mais calorosos agradecimentos. Resolvi registrar durante a noite, quando não estou ocupado com minhas obrigações, tudo o que ele me contasse durante o dia, conservando ao máximo suas próprias palavras. Se eu tiver muito o que fazer, escreverei pelo menos algumas notas. Esse manuscrito vai, sem dúvida, causar-lhe muito prazer, mas para mim, que conheço o homem e cuja narrativa ouvi de seus próprios lábios, que interesse e simpatia não despertarão quando eu o ler no futuro? Mesmo agora, ao começar minha tarefa, sua voz cheia ecoa em meus ouvidos, seus olhos brilhantes me envolvem com melancólica suavidade. Vejo sua mão fina agitar-se animada, enquanto suas feições irradiam, transparecendo a alma que ele encerra. Estranha e angustiante deve ser sua história. Terrível a tempestade que envolveu seu navio heróico e o fez sossobar assim.